Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Ludmila Hashimoto e eu vou ver se eu consigo ler uma citação do Robert Howard, que é o autor que a gente vai falar, de um dos personagens dele. Quanto mais eu vejo o que você chama de civilização, mais eu aprecio o que você chama de selvageria. Muito bem, Conan o Bárbaro, além do Rio Negro. Olá, pessoal. Marcos Simões, do canal Toca do Aventureiro, né? Tô muito feliz de estar aqui, principalmente por... eu acompanho o canal, porque eu conheci ele através da Ludmila e ela me convidou, então tô muito feliz de estar aqui pra gente falar de um dos meus autores de fantasia favorito. Bom demais, é isso aí, galera. Então, para quem chegou aqui agora e não sabe do que a gente vai falar do personagem, né, do Conan, né? Como que é o nome do autor? Robert E. Howard. Robert Irving Howard. Ah, beleza. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois da nossa vinheta. Eu já queria começar falando uma coisa antes de vocês começarem a falar, porque o conhecimento que eu tenho de Conan é do filme do Schwarzenegger, tá? Então, assim, não tem problema. Eu só sei isso. Inclusive, eu reassisti o primeiro e o segundo filme hoje, num intervalo que eu tive uma folga de manhã. E não terminei de ver o segundo, mas só pra lembrar de algumas coisas assim. E eu vi o filme lá do Momoa também, que foi meio que... Eu lamento por isso. Um remake também. Eu vi ele na época, assim, né? Mas eu já conheci o do Conan, do Schwarzenegger. Então esse que é o meu grande conhecimento sobre o personagem. Então provavelmente hoje estarei muito ouvinte e questionador. Eu vou fazer uma escadinha, né? Porque assim, você tem esse nível de conhecimento. Eu estava exatamente igual a você semanas atrás, quando o Marcos me convidou para participar de uma conversa sobre o Conan, sobre um conto específico, né? Além do Rio Negro, é o nome do conto, do Robert Howard. E aí eu li e fiquei muito impressionada, porque eu não conhecia nada, né? Nunca tinha lido nada do Conan literário, né? Não do cinema. E fiquei bem interessada. Participei da conversa com 2 colegas, né? A Ana Lúcia Merege, que é escritora e super conhecedora, falou super bem do conto, e o Marcelo Augusto Galvão, que é um escritor maravilhoso também. E foi um reencontro de vocês, né, Ludmila? Reencontro. Então, essa foi a minha introdução ao Robert Howard, ao Conan literário, foi há pouco tempo. Há pouco tempo eu era igual a você, não sabia nada. E aí, o que eu descobri, já vou entrando na nossa conversa, assim, é que por causa disso, deixa eu fechar aqui, por causa disso eu comentei com algumas pessoas, gravei uma conversa, li um conto, gostei muito. E aí eu fui descobrindo saindo do armário, um monte de fãs do Conan, um monte de fãs do Robert Howard, que eu nunca tinha imaginado que tinha tanta gente que conhecia e gostava, eu não sabia. A Keila Fernandes, uma das nossas curvas, um exemplo disso, e outros amigos, né? Falei, nossa, todo mundo conhecia, menos eu. Então, a gente está aqui com 3, e o Marcos é um especialista em Robert Howard, Conan e esse gênero que é espada e feitiçaria, certo? Isso. Mas, gente, eu não sou especialista, eu sou só um fã, porque nós temos pessoas no Brasil que conhecem muito. Um deles que é conhecido até lá fora é o Marco Colares, tá? Ele é autor, ele é uma autoridade em Robert Howard, né? É um cara muito legal, que ele até escreveu um livro de contos, e ele reintroduziu no Brasil a Crônicas Iborianas, que é um quadrinho nacional escrito por ele, desenhado pelo Mozart Couto,
que são histórias do Conan com um dos outros nomes dele, porque apesar das obras do Howard estarem em domínio público, Conan o Bárbaro, ele é marca registrada. Tem uma pergunta, já para já colocar mais Sim. coisas na roda. A Lud citou o gênero espada e feitiçaria. Sim. O que seria isso, por exemplo? É um gênero da literatura? Isso. E como seria? O espada e feitiçaria, muitas pessoas atribuem a criação dele ao Howard. Isso é discutível, né? Mas ele o popularizou. Tá? Eu falo que ele é o pai da espada e feitiçaria, na minha opinião. Espada e feitiçaria, o que é? São histórias de fantasia mais sombrias, muitas delas numa época mais sombria, num mundo paralelo, ou numa linha do tempo que não existiu, que no caso era iboriano, uma época que não existiu, né? Onde tem mais um misticismo, a magia custa mais um preço, tanto para a luz quanto para as sombras, é muito perigoso. E o Howard, ele tinha um convívio com o Lovecraft, então existem criaturas do Lovecraft usadas pelo Howard. O Lovecraft faz citações a algumas coisas do Howard no mundo dele. Então a espada de feitiçaria, ela é mais sombria, é mais selvagem, ela é mais visceral, que é como dá para descrever a escrita do Howard. Aliás, ele está atrás de você. Quem está ouvindo não está vendo, mas nós estamos vendo ele bem atrás de você. Bacana essa introdução. Então, é um subgênero da fantasia, a gente pode dizer, né? Pelo que eu andei pesquisando, assim, realmente, o Robert Howard, que o gênero nasceu com ele, né? Exatamente. Então, o Howard, ele é um texano, né? Ele nasceu em 1906 e infelizmente faleceu em 1936 pelas próprias mãos. Ele criou inúmeros personagens, dentre eles Conan o Bárbaro é o mais conhecido, mas ele não foi o primeiro do Howard, né? Na verdade, o Conan, as primeiras histórias do Conan foram retrabalhadas nas histórias do Rei Kun, que é um personagem parecido, mas muito diferente do Conan, que nasceu em milênios de diferença. Além disso, nós temos também Solomon Kane, né? E Bram McMore. Existem outros personagens menores, né? Ele também é responsável pela criação da Red Sonja, né? No Conto a Sombra do Abutre, Espadas da França e a Espadachim, que é uma personagem feminina muito forte. Ele tem inúmeros outros personagens, ele possui contos sobre pirataria, contos de homens do oeste, no oriente, contos de cruzados, que temos o Cormac, que é basicamente o Conan nas cruzadas, né? Temos contos de boxeador, contos cósmicos, temos contos, histórias de detetive dele, né? E as histórias de boxe dele, cada uma delas você se sente como se você fosse o Stallone no Rock 1. Você sente cada soco e nem sempre o personagem vence. E ele escreveu até algumas histórias um pouquinho mais quentes, né? É interessante como essas histórias de boxe, né? Eram um gênero também forte. Exato. Né? Boxe, detetive, todas elas tinham o seu nicho, né? E o Howard, ele escreveu muito nesses gêneros e ele deu muita rejeição, mas ele foi um dos primeiros autores a mostrar que se podia ganhar dinheiro com isso, né? Então ele era bem sucedido e o pessoal não entendia muito bem, assim na cidade dele, claro, né? Pelo pouco que tem várias biografias dele, mas assim, como que você consegue ser bem sucedido escrevendo essas histórias, né? E ele mesmo, pelo que eu entendi, ele era muito autocrítico, porque a casa dele é meio que um museu agora, né? E muitos anos atrás, quando foram reformar, algumas histórias do Conan e de outros personagens foram encontradas, tipo, atrás de armário, embaixo da tábua do assoalho. Tem essas histórias sobre ele, né? Mas em si, eu acho que ele é um autor genial. Ele filosofa muito com todos os personagens dele sobre a natureza humana.
O que me chamou a atenção dele é que, além de ele morreu com 30 anos, né? Então, assim, tão novinho, né? Com 20 e pouquinhos anos, ele já estava escrevendo essas histórias que são lidas até hoje, né? Então, foi nos anos 20, né? Que ele escreveu mais, né? Que ele nasceu em 1900. Nos anos 30. Sim, ele morreu em 1936, né? Entre os 20 e 30, né? E como ele escrevia para revistas pulp, ele tinha que fazer uma coisa de entretenimento que prendesse a atenção das pessoas, com muita ação, né? O que me impressionou no primeiro conto que eu li dele, que foi Além do Rio Negro, é que ele escreve essas histórias de muita imaginação, muita fantasia. Então ele cria um universo, ele cria um mundo, como o Marcos falou, ele cria um tempo, né, também uma era, né, específica, povos, etnias, né, e muita ação. Só que, como você falou também, ele leva a gente para um lugar profundo, obscuro, sombrio, né? Que fala de coisas muito... Ele fala de uma forma muito direta de partes extremas da humanidade, né? De crueldade, do sentido, né? Da vida, das relações e tudo. Então, acho que me prendeu muito por isso. Tem um lado filosófico, como essa citação que eu falei no comecinho, né? Sobre o que a gente chama de civilização e selvageria. Então, ele coloca... ele imagina esses povos selvagens como um mundo muito desconhecido e ameaçador para quem é civilizado. Então, por exemplo, digamos, canibais ou povos que fazem feitiços e queimam as pessoas e fazem feitiçarias com animais, e tudo é um contraste muito grande com o que a gente chama de civilização, né? Então, tem essa reflexão... Mas assim, a imaginação dele é muito rica, porque na Torre do Elefante, que eu li por indicação da Keila, ele... eu tô doido para saber sua opinião sobre o Torre do Elefante. Já estou falando, né? Então, é a primeira coisa que eu vou comentar. A Torre do Elefante que eu acabei de ler hoje, assim, a imaginação, o colorido, ele cria situações e criaturas... quase surreais, né? Tem um colorido, uma imagem assim, que quando eu falo muito imaginativo, para mim tem que ser algo próximo do surreal, próximo de, né? Da gente ficar pasmo, assim, nossa, que nunca imaginei uma criatura assim, uma situação assim que tem na Torre do Elefante, né? Então, foi uma escolha bem feliz. Então, para quem quiser começar a conhecer, eu indico esses dois contos que eu li, achei ótimo, assim, Além do Rio Negro, ele é mais denso de enredo. Tem um enredo mais comprido, né? E interessante, pessoal, que é o seguinte, o Conan, o pessoal conhece o Conan, mas pela imagem do Arnold, né? E outros pelos quadrinhos, Espada Selvagem de Conan, que eu também conheci pelo Arnold, tive o privilégio do meu tio me dar quadrinhos, eu fui conhecer nas obras, fui lendo, né? Mas o interessante do Conan é que, como o Howard escrevia para revistas pulp, não existe cronologia. A primeira história do Conan, A Fênix na Espada, que é uma reescritura, né, revisitando por esse Machado do Governo, do Rei Kubo, ele já é rei, ele já chegou lá, né? E aí, na mesma época, nós temos um Torre do Elefante, que é o Conan, um dos primeiros, que acabou de chegar na civilização. Então, você conhece ele como um rei. Além do Rio Negro, que a Ludmilla leu, ele é um mercenário. E na Torre do Elefante, ele é um jovem ladrão, né? E a Torre do Elefante tem essa coisa de... Ele encontra uma criatura que primeiro a gente acha que é um monstro, e não, ela é um alienígena, ela veio de outra galáxia, né? Uma criatura antiga, né? Que já foi venerada como Deus e agora é um prisioneiro.
E eu gosto muito dessa filosofia, porque com pouca descrição, o Howard conta uma história muito rica, né? O que você achou, Ludmila, do choque de conhecer a criatura? Porque eu não vou nem ousar tentar falar o nome dele, porque já lendo é complicado, né? Da Torre do Elefante? Isso. É o Yogi, né? O Yogi. Essa criatura acho que é o clímax, né? Que é o que eu falei que é mais surreal, né? Que a história começa a ficar mais a imaginação solta, né? Nossa, onde que ele vai chegar? Ele leva a gente a uma expansão de tempo, espaço, assim, muito grande. E é impressionante isso que você falou, né? O Conan, vamos falar do Conan, né? Que já está no imaginário aí por causa do filme e tudo. Ele tem essa elasticidade, né? Ele é ladrão, é mercenário, é rei, né? Ele tem uma dignidade, né? Parece que tem uma sabedoria, mesmo como ladrão. Então, a gente pode falar, não quero dar spoiler também, porque eu acho que realmente estraga, né? Não vou falar muita coisa, mas só as impressões, né? O começo é isso num lugar, um bairro, uma taverna, um bar, um lugar muito que só tem ladrões, só tem, né, pessoas falando sobre tudo que é contra a lei ou selvagem, todo esse mundo, né? Um submundo, assim. E ele ouve falar dessa Torre do Elefante, ouve falar que tem uma joia lá, e ele fala, vou procurar, quero roubar essa joia, né? Aí imagina, é muito difícil, né? Impossível, você tá louco, você vai conseguir roubar essa joia. Então, assim, mesmo ele sendo um ladrão e estando nesse mundo muito sombrio, que é um mundo que nós, a civilização, colocamos na sombra, né, que geralmente negamos como algo inferior, baixo e tudo, ele está nesse mundo, mas ele tem uma sabedoria, ele consegue, mesmo ser ladrão, ter uma ética, ter uma... Eu acho que no filme também, eu não lembro mais, né, do filme, mas no filme também tem isso, né, tem uma certa dignidade, sabedoria do selvagem, e ele é uma ponte, né, entre os reis, os governadores, a civilização e os selvagens, os ladrões, né, todas essas pessoas assim. Então isso é uma coisa interessante. E então além do Rio Negro, como a gente está falando, ele tem mais enredo e ele é mais complexo, né? Personagens, a situação que ele tem que resolver mais longo, né? Acho também. E a Torre do Elefante, eu achei essa ordem muito boa, assim, eu ter lido Além do Rio Negro antes e depois a Torre do Elefante, que é mais curto, tem menos... É bem um conto no sentido tradicional, né? Tem um início, meio, fim bem claro e poucas tramas, né? Poucos personagens, mas muito satisfatório. O que eu acho legal, que eu comentei na nossa outra conversa também, o meu preconceito, eu tinha, usar essa palavra entre aspas, preconceito, né? Eu lia ficção científica, lia mainstream, qualquer coisa assim, mas quando falavam, espada e feitiçaria, eu falava, acho que não é para mim. Aí eu vi o filme do Conan, acho que eu não vou, não é meu estilo, não vai me agradar e tal. Mas aí quando você me conhecendo sugeriu que eu lesse, eu acho que eu ganhei muito, assim, eu acho que valeu muito a pena, não foram horas perdidas, né? Acho que acrescentou muito. Eu fico muito feliz em convidar pessoas para discutir que conhecem e estão tendo a primeira experiência, né, com a escrita do Howard, mas não só do Conan, com toda a obra dele, né? E a gente trocando esse conhecimento, acho que a gente enriquece, né? Porque eu trago a Ludmila porque ela tem uma visão singular das coisas e, tipo assim, ela como tradutora, ela não tem só uma visão singular, ela tem uma noção, às vezes, de coisas que infelizmente não dá para traduzir na nossa língua, que na expressão original tem um peso maior, né, Ludmila? Sim, aliás, essa tradução, acho que eu não li o original, né, desses do Conan, mas achei bem boa a tradução, né? Tá bem. Sim, a que eu te passei, ela tá ok. Eu também te passei o audioconto, né? Com o texto original. Eu vi em inglês também. É legal. Você usa, Marcelo, ouve audiolivro? Então, eu não tenho costume, mas tem um recurso na Alexa que
que dá pra pedir. Mas daí, assim, ela vai fazer uma leitura como se fosse um GPS. O ruim. problema é que quando o robô não entende a palavra, ele soletra. Exatamente. Mas assim, o audiolivro tem uma interpretação, né? O pessoal interpreta. Alguns deles, né, os mais recentes, de uns 15, 20 anos pra cá, eles não só colocam trilha sonora, como eles colocam efeitos sonoros. Então você vai escutar um audiolivro de Star Wars, quando vem as naves, você escuta piu, 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 piu. Esse tipo de coisa. Mas os antigos, que é só leitura, eu tenho muitos que foram passados de fita cassete para CD. Então tem aquela... Se você está escutando esse fita cassete, escutar um clique, é para você colocar a próxima fita, mas tá tudo ali em CD. Entendi. A experiência mais próxima que eu tive de um audiolivro, assim, mais, vamos dizer assim, interpretado, foi em podcasts, por exemplo... esses podcasts, por exemplo, Paciente 63, que é uma produção, né, do Spotify, se eu não me engano, que é meio que... É como se fosse uma novela, vamos dizer assim, só que né, tipo assim... É uma radionovela, né? Exatamente. Eu achei super legal, super imersivo. Gostei muito. Mas o audiolivro eu não li. Mas eu queria aproveitar que meu microfone está aberto. Deixa eu te... A Ludi comentou, né, tipo, que nem a experiência que eu tenho com o Conan, né, com esse autor, foi, né, tipo, ver nos filmes, né? E eu acho que se eu não me engano, eu joguei um pouquinho de um jogo que tem, assim, Conan Exile, uma coisa assim. Esse mais, assim, tal. Enfim. Mas, E daí ela comentou, tipo, várias pessoas gostam, né? E real mesmo, porque quando ela falou, a gente gravou sobre Conan, não sei o quê. Aí a Keila falou, daí o Goya, nossa, Conan não sei o quê, daí tem que chamar fulano também, porque não sei o quê... Uma galera gosta, né? E daí, por curiosidade, né, eu fui pesquisar algumas coisas assim na internet, e eu pesquisei, digitei no Google Conan, né, Robert E. Howard, e daí achei uma capa aqui do Conan da Crimeia, que tem uns vikings, né, na frente ali, acho que essa capa meio na neve, numas montanhas. E daí eu falei... se eu não me engano, você tá vendo a Filha do Gigante de Gelo. Eu acho que... deixa eu ver. Essa capa... Eu vou mandar aqui pra Lud, ela te passa aqui, que eu acho que eu não consigo compartilhar a tela. Mas... essa capa, eu falei assim, eu já vi essa capa em algum lugar. E daí... Tem uma banda, eu sou músico, né? Eu levo tudo pra música. Tem uma banda que eu gosto muito, que eu descobri ela uns anos atrás, e depois eu fiquei mais curioso ainda com a banda, porque eu descobri umas outras coisas, que a capa do álbum é essa imagem. O você Dust. vai encontrar muitas capas do Frank Fezetta, Larry Elmore e outros artistas de fantasia da época que foram utilizadas como capas de álbum. Olha aí. Então, e essa especificamente é de uma banda chamada Dust de poeira mesmo. E o Dust é um trio dos anos 70, acho que o álbum é de 72, eu mandei pra Lud ali, depois ela passa. E daí é um rock mais clássico, assim, e tal. E daí eu falei, que banda legal, né? Fui atrás de saber quem que tocava. E é a banda que o baterista do Ramones tocava antes de entrar no Ramones. O Mark Ramone, o nome dele é Mark Bell. Aí ele tocava nessa banda aí, que não tem nada a ver com Ramones. Aí eu falei, caramba, esse cara tocava nessa banda. Que é uma banda mais bem diferente, outra sonoridade, meio... rock progressivo, uma influência mais, vamos dizer assim, mais pro lado do Pink Floyd e tal. E daí, depois que eu descobri isso, foi muito curioso. Daí eu falei, nossa, até... eu fui jogando no YouTube, daí um monte de outras bandas apareciam, artes e coisas que remetem ao Conan. Daí eu falei, rapaz, então o cara é importantíssimo. Tipo assim, muito influente, assim, no meio, vamos dizer assim. Então, a Espada e Feitiçaria tem uma influência muito grande, né? E para a criação de outros personagens.
Então. E daí a outra coisa que eu queria colocar, daí essa curiosidade que eu queria jogar aqui, é que você falou da obra do Robert E. Howard. Além de Conan, ele teve mais outras obras, assim, é nesse mesmo universo, não é? Como é que é? Sim. Eu conferi a imagem que a Ludmilla mandou. Essa é um dos pastiches, que era chamada essa impressão desses esses livretos de bolso. É a filha do Gigante de Gelo, né? Que é uma das histórias mais legais do Conan. Que legal. Então, ele criou... A maioria dos personagens dele é interessante que eles estão no mesmo universo, sim, em épocas diferentes. E algo muito legal, que até saiu um vídeo hoje no meu canal, que é sobre o Reis da Noite, que é sobre Bran Mak-Morn, que ele é o último dos Pictos, que se passa na Europa, né, na época entre romanos e briga de clãs, né, da Escócia, da Irlanda, da Inglaterra, é que esse tem um dos primeiros crossovers literários conhecidos, né, que para enfrentar uma invasão romana, o Bran Mak-Morn e com um mercenário chamado Cormac, que é o protótipo do personagem Cormac, o cruzado, que nós conheceríamos, um xamã invoca do passado um rei do mundo antigo e vem Ku da Atlântida lutar ao lado desses guerreiros contra os romanos, achando que está em um sonho, né? E é uma batalha fantástica, que a gente não sabe se haverá vencedores, e tem por o Robert ser texano, tem uma pequena alusão ali à batalha de Little Big Horn, onde o General Custer foi massacrado pela sua arrogância. Qual que foi o crossover? O conto é do Howard? Então, o conto é do Bran Mak-Morn, um personagem do Howard. E nesse conto ele apresenta o protótipo do que seria o personagem dele, o Cormac, que é chamado de Cormac mesmo, e ele traz o Rei Ku, que é outro personagem dele de outra época. Dele mesmo, tá, entendi. Dele mesmo. Ele criou diversos personagens, né? A gente tem o Conan, a gente tem o Rei Ku, a gente tem o Cormac, a Red Sonja, a Valéria da Irmandade Vermelha, Solomon Kane, o Bran Mak-Morn, a gente tem o marinheiro, a gente tem o cowboy, os piratas, são muitos deles, né? Alguns aparecem uma vez e ganham o mundo nessa fama, né? O interessante é que, por exemplo, no filme do Schwarzenegger, do John Milius, o primeiro filme, nós temos muita coisa de diversas histórias do Howard, que algumas não são nem do Conan ali, né? Porque todo mundo vê a Valéria como se fosse o grande amor da vida do Conan, e na verdade a Valéria, ela parece uma história só do Conan, que é chamada Pregos Vermelhos, né? Que ela é Valéria da Irmandade Vermelha. Mas o amor da vida do Conan seria a Belite, a rainha da Costa Negra, uma pirata, na época que ele foi pirata. Então nós temos muitos elementos de muitas histórias ali, né? A parte que ele encontra a feiticeira no filme, na verdade, ela é tirada do Vermes da Terra, que é uma história do Bran Mak-Morn, né? Então nós temos todos esses pequenos elementos no filme. Para quem conhece e vê o filme, você reconhece o que o John Milius estava tentando fazer ali, que é de um roteiro adaptado do Oliver Stone, né? Então, eu gosto muito do filme, né? Mas para quem conhece Conan, vê que tem pequenas homenagens. O John Milius fez maravilhas com o estilo dele, mas a gente não tem uma obra precisa de nada do Howard até hoje. E tem muitos personagens. O Solomon Kane é um personagem dele, tem um filme, né? O filme tem, que também, Kane, cara, é horrível o filme. Então, eu gosto muito do ator, mas o filme é o Hugh Jackman, cara. O ator, não lembro? Não é o Hugh Jackman, né? Hugh Jackman, não. É o... Nossa, esqueci o nome do ator. Deixa eu ver. Eu gosto muito dele. Ele faz muito filme de espada e feitiçaria, pra falar a verdade, né? É o... James McAvoy, James McAvoy. Ele fez o Marco Antônio na série de Roma da HBO, e foi o Marco Antônio, né? Nossa, eu tô ligado quem que é. James
McAvoy. Não, é Purifoy, uma coisa assim. Purifoy, isso aí. McAvoy é o... É o cara do Fragmentado lá. Então, Purifoy, perdão, é esse mesmo. Né? Então, eu vi esse filme. Então eu conheço mais um personagem. Então, a gente teve... tecnicamente, a gente teve os 2 filmes do Conan. A gente teve o filme que aqui no Brasil é chamado Guerreiros de Fogo, que é o Red Sonja. Né? Tô ligado. Esse eu vi também. Caraca, vai ter um filme novo agora dela, que também não é bom. Aí a gente teve o filme do Conan, do Jason Momoa, que é muito ruim, mas o Jason é um bom Conan, tá? O início do filme, a parte que mostra o Conan criança é excelente. Daí pra frente... problemas de produção. E a gente também teve um filme que é o filme do Rei Kun, né? Que é com o Kevin Sorbo, que ele foi o Hércules na televisão, que também tá muito ruim, cara. Eu não vi isso daí. Então você não precisa nem ver, cara. Na verdade, não precisa nem ver. O Rei Kun, aliás, é o autor da citação que eu falei no começo. Outra curiosidade aqui também, para quem jogava Marvel vs Street Fighter, o Shumagorá é um personagem dele também? Então, o Shumagorá, ele é baseado numa criatura Lovecraftiana. Mas é um personagem do Howard também. Aparece uma criatura que seria o Shumagorá em uma das histórias, né? Que é um polvo com olho. Tem toda essa coisa desses monstros cósmicos, né? Porque o Howard, ele trocava muitas correspondências com o H.P. Lovecraft, e algumas pessoas dizem que a mudança de visão das coisas problemáticas do Lovecraft foi devido à convivência com o Howard. Eu não posso afirmar isso, né? Mas existem muitas coisas nos textos do Howard que são excelentes, mas existem terminologias e algumas visões que se tornam um pouco datadas, né? Então a gente tem que ler alguns textos com isso em vista, mas não deixa de a gente ver a filosofia dele ali sobre o mundo, né? Sim. Que legal. Eu conhecia um pouco mais, então, do que eu imaginei. Pelo menos não na mídia certa, talvez. Mas uma observação sobre a tradução, né? Que você estava falando justamente sobre tradução e tudo. Eu busquei o nome do tradutor para a gente falar, né? Porque a gente fala tanto sobre visibilidade, né? Achei boa a tradução. Eu achei um tradutor do Conan, que eu não sei se é esse do que eu li, que é Alexandre Calari, do Pipoca e Nanquim. Sabe? Então, o Alexandre, ele é responsável pela tradução dessas versões novas do Pipoca, que são excelentes, uma qualidade né, sem igual. Ele também foi responsável por traduzir o livro do Conan, que tem A Hora do Dragão, que é um livro que você compra, que tem com o pôster do filme do Momoa na capa. Certo? O Alexandre, ele tem um amor por Conan incrível. Assim, tem algumas coisas de tradução, que alguns termos, algumas coisas que ele mudou, que aí eu não sei se a opção foi dele ou se é necessário, porque a Ludmilla já me explicou isso. Às vezes, quando você tem uma tradução, ela está sob direito autoral, então você tem que mudar alguma coisa para não cair no direito autoral da tradução anterior. Né? Porque a tradução que ele tem na Hora do Dragão, ele praticamente usou ela na edição do Pipoca e Nanquim. Mas quando saiu da primeira vez, ele não era a editora dele, era uma outra editora, né? E antes disso a gente teve 2 traduções feitas pela Conrad, né? E que são muito, muito boas as edições. Infelizmente, a parte final, que veio a Hora do Dragão, nunca se concretizou, por causa que a Conrad faliu. E antes disso, nós temos da extinta Unicórnio Azul. São super raras. A tradução é ruim, a qualidade de papel é ruim, as capas são muito feias, mas é ainda um item de colecionador excelente. Né? Entendi. O Marcelo, inclusive, quando eu falei com ele, ele falou, eu tenho aqui. Eu falei, cara, você tem aí? Então, isso é ouro, né? E ele foi procurar para ver se ele achava onde estava. O Marcelo Augusto Galvão, nosso
amigo escritor. Então, uma coisa que eu achei interessante sobre a vida do Howard, sobre a escrita, né, como que ele desenvolve essa obra tão rica, né, que a gente está comentando até hoje, que ele escrevia, ele tinha empregos muito ruins, né? Trabalhava numa loja de, como é que coloca refrigerante, que é uma loja, numa farmácia, servindo refrigerante para as pessoas, ou sei lá, vários empregos ruins, como foi o caso do Alan Moore. E a pressão, como você comentou no começo, muita rejeição. Então, você escreve um conto, imagina um conto daquele, o trabalho, a imaginação, né, a linguagem que o cara usa. A revista, não, isso aí não vai vender, não. Tá, manda outro. Ele trabalhou de escrever um conto, né? Imagina ele novinho, né, sem experiência. Tinha uma pressão muito grande, a realidade da vida. Não é um cara, tô com a vida ganha, assim, usa informação para... E imagina que era tudo na máquina de escrever. Eu não sei se o carbono era uma opção, e ele tinha que mandar para múltiplas revistas, né? Então tem toda essa questão. Mecânico. Trabalho físico mecânico. E aí tem a questão de agradar um público, se encaixar no recorte da revista, como a gente falou, tinha revista de boxe, só histórias de boxe, porque o esporte estava crescendo muito nos Estados Unidos na época. Então, assim, não era fácil, né, você conseguir ter uma história aceita. Tinha umas que ele escrevia uma série inteira e rejeitavam vários, só saíam 2 da série. Exato. Que ele escreveu, né? Sim, o Reiku, ele foi rejeitado e ele retrabalhou o Reiku para ser o Conan na Fênix na Espada. A maioria das histórias do Conan e do Reiku saíram na Weird Tales, mas outras saíram em revistas de detetive, saíram numa que chamava Carpete Mágico, que era mais coisas do Oriente contra o Ocidente, né? E ele lidou muito com a rejeição, e eu acho que a gente via isso na escrita dele, porque quando você lê o Reiku ele é mais ele, apesar de ser um guerreiro, um bárbaro que se tornou rei, ele é mais filósofo, né? Eles não são iguais os personagens dele. O Conan não, o Conan já é mais cru, né? Mais reativo, mais visceral. Tem toda essa questão. E o que eu acho legal é, por exemplo, nem sempre o Howard conseguia a capa na revista, mas toda vez que você via na capa, por exemplo, a Torre do Elefante, você vê a capa original, tem uma mulher lá seminua, completamente nua, porque sexo vende, e às vezes não tem mulher na história, entendi, né? Mas o pessoal colocava sexo pra chamar vende, atenção, né? Exatamente, né? Eu acho isso muito interessante. E você, Marcelo, qual que foram as suas experiências com o Conan além do filme? Você chegou a ler algum dos quadrinhos? Não, então, eu tava olhando aqui, a única coisa, eu sempre ouvi falar de Conan por causa do filme, eu assisti quando era criança, né? E eu lembrava disso sempre, né? Quando a gente falou de Conan e tal, eu lembro desse jogo, tudo, e sabia que tinha os quadrinhos, porque eu lembro que tinha um aluno meu que ele falou pra mim um dia que tava comprando quadrinhos do Conan, que achava muito bom, muito legal. Aí eu, legal. Tanto que eu achava que o Conan era um personagem de história em quadrinho. Nunca imaginei que era um cara criado por um escritor, tipo, que nem o Robert E. Howard. Fui saber disso quando a Ludmilla comentou que gravei um episódio sobre o E. Howard, não sei o que, tarará. E daí rolou todo esse lance da gente gravar sobre Conan. Daí eu falei, caramba, mas esse cara escreve livro e contos, né? Quando a Lud falou de contos. Daí eu fui pesquisar e fui ver, não sabia, não tinha ideia, tá? Aí disso, né? Mas fiquei bem curioso, porque assim, eu gosto muito de quadrinho também, né? Então o quadrinho pra mim talvez ia chegar mais fácil do que o livro, pelo fato da imagem, da arte. Mas na minha, assim, visão, eu também tenho não sei, agora eu fiquei mais curioso, esse mesmo preconceito da Lud, de fantasia, feitiçaria e espada, esse tipo de fantasia mais sombria, nunca foi um atrativo pra mim. Assim, eu acho legal fantasia e coisas assim, mas esse tipo de fantasia de bárbaros e, sabe, espada e parará, eu sempre achei muito...
heteromachão, sabe? Assim, muito ogrão. E não foi minha pira, assim, nunca, sabe? Tanto que RPG, sabe? A galera jogar RPG e não sei o que e tal, eu não consigo, sabe? Eu tentei jogar, a gente fez uns episódios de RPG, eu falei pra galera, eu acho que não é pra mim, sabe? Outro caminho. Então eu tinha esse preconceito. Só que ouvindo vocês e vendo depois a galera falar, eu já fiquei mais curioso pra preciso ler isso aqui. Tanto que eu tava fuçando aqui enquanto você tava falando na Amazon e eu achei um box do Conan, acho que é da Pipoca e Nanquim, com um monte de coisa, assim, sabe? Você tem o box do Pipoca e Nanquim, que é uma edição de luxo. Se você puder adquirir, você pode adquirir. Mas tem outras opções que são, como está em domínio público, outras pessoas lançaram, né? Que às vezes é mais acessível, porque o Pipoca e Nanquim, você paga pela qualidade. Tem uma qualidade excelente, maravilhosa. Mas às vezes a gente não tem tanta acessibilidade, né? Exatamente, então, esse box não é baratinho. Eu só coloquei na listinha ali, porque eu falei, vou dar uma olhada depois. Então, mas e os contos que vocês falaram? A história é só do Conan nesse, viu? Ainda tem os outros personagens, né? Entendi. Que também a Pipoca e Nanquim está lançando, né? Entendi. Mas é esse conhecimento que eu tenho, cara, assim. Mas eu fiquei mega curioso. O engraçado é que o pessoal não dá tanto valor pro Conan, e o Conan, principalmente no Brasil, a Espada Selvagem de Conan, cara, ele bancou, ele era tipo o número 2 de venda da Abril por muito tempo, muitos anos, né? E é legal porque você vê, passaram diversos roteiristas, diversos artistas fazendo, tiveram edições coloridas. Eu não sou fã do colorido porque eu gosto dele preto e branco, tá? Mas eu reconheço que tem edições lindas, coloridas. E é complicado porque nos quadrinhos, né, a gente tem às vezes a opção do desenhista e tiveram muitas adaptações dos contos do Howard. Mas o quadrinho, ele é muito rico e tem essa coisa. Na maioria você vai ver o Conan de espada na mão, de tanga de pele, de bota de sandália, tá? Mas em si, o Conan, ele é muito... Dependendo da época que ele está, a vida que ele está levando, ele é um ladrão, ele é um mercenário, ele é um saqueador, ele é um legionário, ele é um pirata, ele é um general, ele é um rei. Ele está vestido conforme a vida que ele está levando, né? Claro que quando acaba a luta, ele normalmente acaba todo rasgado, só de tanga e de espada na mão, né? Mas é interessante conhecer as mídias, né? Do Conan, do Howard, porque ele abrange muita coisa. E é como você falou, quando vocês mencionaram, o pessoal, Conan, Howard, né? Parece que o pessoal acaba deixando naquele cantinho da mente para conhecer. E eu acho que é muito interessante. Ele é um dos meus autores de fantasia favorito, né? Pela visceralidade dele. Entendi. Não, eu fiquei bem curioso, assim, pelo fato, até pelos contos, né, que a Lud citou. Eu tava procurando ali até pra ver quais os contos que eram. Esse da Torre do Elefante. A Torre do Elefante. Esse daí e o outro, Além do Rio Negro, né? Tem eles ali. E daí, assim, por esse fato. Porque, assim, eu fiquei imaginando assim, que nem eu te falei, Conan, pra mim era o Arnold Schwarzenegger, né? Aquela imagem, até hoje revendo o filme, a gente vê que tem muita coisa errada no filme, assim, no sentido de como que é feito. É massa, eu acho legal, assim. Só que o filme, dos anos 80, né? Final de 70 para 80 ali, mais ou menos. 80, é isso. A produção começou em 70, mas ele só foi filmado em 80, no começo dos anos 80. Então assim, você entende tudo da época, assim, sabe? Mas e o próprio Schwarzenegger, ele não é um puta de um ator, né? Ele é... Então, cara, esse foi o segundo papel dele, né? O primeiro foi um filme horrível que chama Hércules Vem a Nova York, que eles dublaram a voz dele. E o que o John Milius faz? Ele trabalha
de uma maneira genial com o Arnold. O Arnold tem 3 minutos e meio de diálogo no filme todo. É bem isso. Então, quem carrega o filme visualmente é o John Milius, que é o diretor. Como personagem em diálogo é a Chantal Bergman, que faz a Valéria. Após isso, nós temos o Mako, grande ator, e a gente tem, temos, claro, James Earl Jones como Tulsa Doom, como grande vilão de um mundo antigo, de uma época antiga, né? Mas são esses truques de Hollywood que teve que fazer. Mas em si, eu defendo que o John Milius fez um grande trabalho, porque ele conta a história visualmente, através de narrativa, do Conan fazendo coisas, porque o Arnold não era um bom ator, né? Até hoje ele não é um bom ator, né? Então ele usou a melhor forma que ele tinha. E a gente vê que quando o Arnold faz aquele pequeno monólogo dele, ele tá botando tudo de si ali. Não, e ele funciona como um bárbaro. Eu não conheço o personagem fora dali, que nem eu te falei. Mas assim, pro personagem de um bárbaro, ele é só ação ali. Ele fala bem pouco, é só o que ele tá fazendo. Então, eu acho que super funciona. E realmente, os outros personagens que vão ali com ele e tal. Mas eu gostei, eu gosto do filme, eu acho bacana, assim. O segundo eu já não gostei tanto, assim. Cara, o segundo ele é uma decepção ainda maior. Porque eles queriam trazer... porque o Conan, ele era... A censura dele era 13 anos. Eles falaram, se a gente fez tanto dinheiro com o filme 13 anos, o que ia ser se a gente fizer um filme pra toda a família? E aí ele ficou bobo. Né? Tiveram que cortar muita coisa do filme. Tem 2 cenas que eles tiveram que contar, que a rainha Taramizuma, ela se oferece pro Conan, né? Ali pra ele pegar ela, e tem outra que ela faria uma dança sensual pra a estátua começar a se mexer e todas essas coisas, né? Mas tem outras coisas que passam assim, porque, poxa, a Grace Jones, o que tava cobrindo a parte de trás dela era um rabo de guaxinim, de pelúcia que cobria a parte de trás dela. E então tem toda essa... Ele é um exemplo da época dele, infelizmente. O Arnold fez o filme porque ele era obrigado, né? E infelizmente, Conan o Destruidor, ele é um exemplo de... Eu acho que foi um dos primeiros exemplos de como você estraga uma franquia, né? Né? Mas ele fez dinheiro. Sim, ele fez dinheiro. Provavelmente, né? O primeiro eu achei bacana. Toda essa ambientação eu acho muito legal. Eu não sei se nos livros é dessa forma que a gente vê, que nem você colocou aqui no filme. Ele não é bem um arco ali. Ele traz vários elementos do personagem, né, no filme, e vai mostrando. Eu achei bem bacana. Eu não sei como que é isso quando vocês estavam comentando. A Lud até comentou, que o Howard, ele fala do personagem num mundo que é sombrio, que é de uma forma, que não é um mundo que a gente conhece muitas vezes e tal. Daí eu fiquei pensando assim, como que deve ser isso lendo, né? Porque, por exemplo, você falou do Lovecraft também, que tem essa, vamos dizer assim, essa aproximação dos dois. Eu gosto bastante do Lovecraft. E quando você lê o Lovecraft, apesar de algumas coisas não serem tão legais, você fica meio pensando, eu não sei, eu imagino algumas coisas, eu imagino que é no nosso mundo, mas eu imagino que é uma parada diferente. Eu não consigo me colocar naquele mesmo mundo, igual quando a gente lê, sei lá, uma coisa mais pé no chão, talvez o Conan funciona porque a Eri Boreana é colocada numa época entre um milênio e outro, né? Ali, quer dizer, muito mais tempo, e funciona porque ele faz citações a civilizações ou nomes parecidos ou deuses que a gente conhece ali. Então, encaixa no seu subconsciente, porque você fala, eu cresci escutando alguma coisa parecida com isso. Né? E os povos são todos baseados em povos que podem até não ter vivido da mesma época, mas que você, em algum momento, você estudou. Então, faz sentido na sua mente. Sim. Você se identifica. E a questão do Conan, que
algumas pessoas falam, é raro mostrar o Conan por dentro. O Howard conta uma história, fala o que o Conan achou, o que o Conan pensou, o que ele falou em muitos momentos, mas o Conan continua sendo um mistério. E quando ele fala sobre ele, você vê que ele é uma pessoa muito... ele é fatalista, porque o mundo dele é fatalista, né? Tem uma vez que ele fala que se o mundo é um sonho, então para ele o sonho é real. Então ele quer beber, sentir o doce do vinho, o gosto dos lábios de uma mulher, o sabor da carne vermelha, porque é real para ele, né? Porque o que existe no outro mundo não interessa. Uma coisa que eu fiquei curioso, assim, por exemplo, né, para vocês que estão um pouquinho mais por dentro, ou pro Marcos, que é mais especialista em Conan, como a Lud falou. Eu sou fã de Conan. Por exemplo, o autor, ele... que nem a gente sabe que a Lud é o grande especialista em Philip K. Dick. Então, eu tava ouvindo o podcast que ela gravou hoje sobre o K. Dick, até ouvi que ela fala sobre como o K. Dick era religioso, né? Tinha essa coisa da espiritualidade ali e tal. E isso talvez remetia nas obras dele e tal. O Howard tinha alguma coisa nesse sentido? Ele era assim, nas do Conan, a gente tem aquela questão do homem descendente do que seria do europeu, o Conan, né? Ele descreve muito a questão o Conan é um homem alto, de pele morena, diferente do Arnold, tem olhos azuis, né? Não possui barba. Mas ele, mesmo encontrando com diversas outras civilizações, tem essa descrição, assim, um pouco do destaque do homem branco europeu, né? As histórias dele, por exemplo, que nem a Sombra do Abutre e outros personagens se passando no Oriente, elas são um pouco mais fortes, com alguns estereótipos bem mais, assim, que se destacam, né? Mas como elas, principalmente Sombra do Abutre, que ela é baseada em muitos fatos históricos, como o cerco de Viena, a cristandade, defensores da cristandade, tem essas coisas, mas como eles se baseiam em fatos históricos, eu acho que se encaixam bem. Mas tem outras que, para mim, a que me deixa do Conan um pouco, assim, me deixa um pouco mais desconfortável, tem uma que chama do Vale das Mulheres Perdidas, que tem uma moça e irmão que são de pele branca, que foram capturados ali nos Reinos Negros, né? E o irmão foi morto na frente dela, e o líder é um cara gordo, um porco, tal, não sei o que ele deixa, mesmo ela não falando a língua, ele sabe o que ele vai fazer com ela. Aí, de repente, chega um grupo de lanceiros, de homens fortes, e à frente deles está Conan da Ciméria, tratado como um senhor da guerra, e ela escapa no meio da noite, vai lá e fala, se você me ajudar, né, eu serei sua. Aí o Conan olha para ela e fala, se eu quiser, eu peço você para aquele porco, ele vai me dar de presente, tal, não sei o quê. E aí a menina, puta, sabe, eu não sou nada para você também, você é da mesma raça que eu. Mas depois ele meio que volta atrás, a consciência dele bate pela moça, tá naquela situação de ser parecida com a raça dele, e aí, tipo, ele manda os soldados dele massacrarem a vila inteira, né? E aí ela foge, aí tá toda uma questão mística e tal. E é o único que me deixa um pouco desconfortável, mas a questão do Conan e de muitos dos personagens do Howard é que normalmente eles são anti-heróis, tá? Eles são muito filósofos. O Cormac é um cruzado, ele encontra nos contos dele o próprio Saladino uma vez, e o Howard trata o Saladino com muito respeito nas histórias, né? Quando o próprio Cormac, que lutou para retomar Jerusalém contra os sarracenos, tudo esse tipo de coisa, ele tem uma visão do Saladino que é uma, e quando ele encontra, ele é outra. É muito mais o Saladino naquele filme Cruzada, do Ridley Scott, sabe? Sei. Então tem todas essas nuances. Não sei se eu respondi essa pergunta agora. Não, era mais ou menos isso. Mas uma coisa é que, assim, se ele, o autor, né, tem essa coisa mais espiritual, mais nesse sentido, assim,
Ele era mais foda-se, assim? Não, ele tem convicções que ele coloca muito questões de mitologia, né? Mas, por exemplo, os Pictos, né, que são os inimigos ali da maior, que eu sou um povo mais selvagem, né? Que falam que, na verdade, que eles não são de pele escura, eles são de pele morena, mas são tratados como de pele escura. Eles são baseados nos nativos americanos. Entendi. Né, pro Howard. E o Howard, ele é um texano, ele cresceu numa cidade ali de mineração de prata. O pai dele era médico, então eu imagino que no meio da noite tem uma briga no bar e o pessoal chega com a pessoa ensanguentada e o pai manda colocar em cima da mesa. O filho adolescente deveria ter que ajudar, tipo, segura as pernas. Eu estou só imaginando como deveria ser naquela época. Então ele foi exposto muito àquela vida da fronteira, de homens se entregando a seus vícios e brigando por pouca coisa, né? E aquela questão de valores. Então, ele era filho de um médico, ele era educado, ele tinha opções para ler, para se educar. E do outro lado da rua, ele via essas pessoas se matando, se entregando a seus instintos. Eu acho que é aí que tem a visão dele, né? Sobre a barbárie. Eu digo mais porque, pelo fato que nem os personagens que você está citando que ele cria, assim, sei lá, que tem até uma coisa meio fora da realidade, que nem eu falei do Shumagorá ali, alguns outros personagens, né, são meio, talvez, cósmicos, né, outras ideias. São. Meio, eu fico pensando, pô, de onde que ele tira essas coisas? Assim, de onde que ele vai colocando isso daí, né? Porque o Lovecraft também, ele tem toda uma cabeça que eu fiquei pensando, pô, de onde que esse cara inventou isso? Será que ele, que nem, sei lá, ele se baseia em mitologia, se baseia, sei lá, em histórias cristãs, sei lá, outras coisas assim? Porque, assim, a minha... o mais cósmico que eu já li até hoje, assim, foi o Lovecraft, né? E o cara do Rei de Amarelo lá, que é uma coisa mais diferente. Eu esqueci o nome dele. Sim. Que eu gosto bastante também, né? São contos e tal. O Howard, ele tá no meio, ele deixa que o seu instinto ele não... Ele respeita a inteligência do leitor, né, Ludmila? Agora a Ludmila tá muito introspectiva e tal, mas eu acho que seria um bom momento para, por exemplo, tem uma parte no Além do Rio Negro que um xamã, né, invoca umas criaturas pré-históricas e ele só consegue invocar as criaturas que se lembram do nome do Deus que criou elas, né? Acho que seria uma boa, assim, para ver a opinião da Ludmila sobre a interpretação do Howard sobre essas coisas. Eu acho que a realidade dele, eu acho interessante ver como a realidade do cotidiano, a vida, o entorno, né, do autor influencia na escrita. Como o Marcos falou, o pai dele era médico e ele estava numa cidade, num lugar em que a cidade estava crescendo muito rápido, né? Tinha campos de petróleo, a cidade era pequenininha e crescia de repente, aumentava a violência, aumentava essas situações que refletem nas histórias dele. Ladrão, briga, né, coisas assim. E o fato do pai ser médico, né, como o Marcos estava falando, colocou ele em contato com essa coisa mais gore, né, essa coisa de ver, sei lá, ver tripas, ver sangue, ver. Então acho que isso tirou um pouco, acho que é natural do ser humano essa um pouco a gente tem um pouco de ojeriza, um pouco de, né, não querer lidar, mas com o pai médico e com essa situação da violência crescendo no tipo de cidade que ele cresceu, afetou, eu acho, essa visão mais dele explorar esse lado extremo, né, da vida, da morte e tudo isso. Agora, a parte mais cósmica, a gente sabe que ele tem influências, né, com Lovecraft mesmo diretas, e ele era muito inteligente, ele era muito culto, né? Tem uma parte da biografia dele que fala que o pai foi estudar em tal lugar, aí ele ficava esperando, fazendo um curso lá de especialização, ele ficava esperando na biblioteca. E aí que ele lia sobre mitologia, sobre um povo na Escócia e tal. Então ele tinha essa inteligência, imaginação muito viva desde pequeno, e essa exploração intelectual. Então ele deve ter consumido muito material que ajudou a ele imaginar essas
mitologias, criar esses universos, né? E em relação ao que você comparou um pouco com o Philip K. Dick, eu acho que a parte qual a visão de mundo, a filosofia, né? O que você acredita mais além, assim, de tudo isso? Isso aparece, eu acho, nas histórias dele de uma forma bem sutil, mas eu acho que eu só teria me interessado, eu só gosto de ler coisas que têm uma parte filosófica. Isso é meio até de sagitariana, né? De gostar da parte filosófica. Porque só a ação... Tá, uma ação dá um prazer você ler uma ação muito bem escrita, né? Você consegue visualizar, né, as lutas, as situações. Mas esse ponto de vista que eu falei que fica meio, como o Marcos falou também, deu exemplos, tipo uma ética, né? O cara, mesmo sendo bárbaro, ele tem uma sabedoria, ele tem uma coisa que para psicólogo é interessante também, que ele, sendo mais selvagem, ele é muito intuitivo. Então, a Ana Lúcia Merege, né? Ana Lúcia? Isso. Ela comentou, a escritora que participou da outra conversa, como Além do Rio Negro é tudo sonoro. É tudo através do som. Ele tem uma parte até que eu anotei que ele coloca assim: eu nunca ouço errado, eu nunca erro um som. Então tá tendo uma conversa, ele ouve um grito, tá olhando para uma floresta super densa e ele ouve sons da floresta que mexem com ele de alguma forma. Então essa técnica de narrativa dele é muito sutil, você vai acompanhando, tá? Você entende o que está acontecendo, mas se você parar para analisar um pouco, fala, nossa, só com a audição ele criou sensações, impressões. Sim. Eu gosto da questão do Howard, que ele é muito cinematográfico, ele estava à frente do tempo dele, porque ele cortava cenas. Você tem contos do que, não só do Conan, mas que outros personagens, o protagonista não aparece quase até metade. Né? Ou que ele é só uma ferramenta. O Deus na Urna, ele é uma história de detetive em que o Conan é um dos suspeitos, mas ele não conduz a investigação, ele é um dos suspeitos. E aí a gente tem a filosofia do Conan, né? A gente tem um que a Ludmilla falou dele ser intuitivo, que é Inimigos em Casa, que um nobre tira o Conan da cadeia para o Conan matar um cara importante para o nobre, porque esse cara, ele está ameaçando o nobre. E aí o cara manda darem uma refeição para o Conan e tal, e aí o carcereiro, que é preso por um outro motivo, o novo carcereiro olha lá e vê que o Conan está sentado comendo sem correntes. E ele tem a brilhante ideia de entrar numa cela sozinho com o Cimério, que foi o primeiro e último erro dele no primeiro dia de serviço, né? Mas depois, quando o Conan foge, o rapaz tem notícia que o homem que era o carcereiro foi preso. Então ele fala, meu plano não deu certo. Então ele decide invadir a casa desse político para matá-lo. E no meio da escuridão, que ele entra lá num túnel, ele escuta assim, Murilo? Ele, Conan? Ele, por pouco eu não arranquei as suas tripas. Ele, como é que você sabe que sou eu? Aí quando você foi me visitar, eu senti o cheiro do óleo perfumado que você passa no cabelo. Se não fosse isso, eu teria matado você aqui no meio da escuridão. É o instinto do bárbaro de sobrevivência, né? Então ele lembrou do cheiro e no meio do escuro ele segurou a própria mão, senão ele reconheceu o Murilo nas sombras, né? Foi o que eu lembrei quando a Ludmilla falou dele ser instintivo. E tem todas essas questões do Howard. Tem um que eu amo citar, que uma moça, ela é capturada por piratas, né? Que é uma das melhores apresentações do Conan, que ela tá no deck tomando sol lá nua, a tripulação olhando para ela e não pode fazer nada, porque ela é do capitão, né? E do nada o Conan sai do meio do mar, no meio do mar, ele escala o barco e ela fala que você que é uma criatura tal. E aí o pessoal cerca ele e fala, o que aconteceu? Eu tava lá, não teve um motim, eu matei todo mundo e vim nadando, não sei o quê. E aí quando conta a história dela, ela era filha de políticos que foi pega
E depois o pirata capturou ela. E aí o Conan, ele fala mais ou menos algo assim, que os civilizados, né, têm mania de vender as suas filhas por dinheiro, ou alianças políticas, ou para sacerdotes, né? Ele falou que para os deuses, ele fala que se algum sacerdote na Ciméria tentasse arrastar a filha de alguém para o altar, seria o sangue dele que mancharia o altar como sacrifício, né? Então ele tem esse código de ética, né? Ele não deixa a questão da civilização falar é certo para você ganhar dinheiro, a sua filha que é mais nova casar com esse homem que é muito mais velho para você ter status, não é certo, ela tem que escolher, né? Tem uma outra história que é o Colosso Negro, que é uma das minhas favoritas, que o Conan, ele é um mercenário, ele acaba virando general, e quando a princesa vai escoltar, né, o cara que era o antigo comandante dele, quando fala, como é que ela vai lutar com essas roupas? Aí o cara passa a mão na barba, o Conan não perceber que ele tá rindo do Conan, fala, ela não é como as suas mulheres que lutam ao lado de vocês no campo de batalha, ela tá indo para agraciar a batalha com a presença dela, mas ela não vai estar na frente de batalha. Aí o Conan, tá, entendi. Então toda essa coisa que para ele, que é um bárbaro, pro povo dele, como eram pros vikings antigamente, né? Não importava o seu gênero. Se você consegue fazer um trabalho, você pode fazer, né? Então tem todo esse conceito do bárbaro como civilizado, do que algumas pessoas acham que é o normal, para o que o seu instinto diz que está certo e errado. Não sei se a Ludmilla sentiu isso quando ela leu também. Sim. Sim, acho que sim. Acho que bate, né? Que a gente complementa um pouco os nossos comentários. Bom, acho que a gente pode começar a concluir. Se eu não concluir, o Marcelo falou, uma vez eu prometi que eu ia ajudar, né, a concluir o episódio. É sempre eu que encaminho para o final e o Goya fica bravo, né? Então, acho que deu para ter uma boa ideia, né? Falamos do Howard, falamos do Conan, alguns contos. Vamos ver se o Marcelo se anima a ler. Acho que a Coisa do Elefante pode ser um bom começo, né? Que é mais curto, tudo. Então, considerações finais, né? Podemos fazer? Eu ia falar para vocês deixarem, vocês que leram, né? Para quem, uma pessoa que nem eu, que nunca leu Conan, o que era legal, o que recomendaria, para você se introduzir aí nessa literatura do Howard aí e tal, o que você pode ler? Tipo assim, qual que seria a recomendação? E pros ouvintes e para as ouvintes também. Eu recomendo conhecer o Howard, né? Porque primeiramente a gente fala do Conan, que é mais fácil de achar, né? O Conan, por exemplo, a Torre do Elefante é um excelente início, né? Que é uma das histórias mais famosas e mais querida dele. Eu diria, assim, para você ler, tem 4 que eu acho que você precisa ler, certo? A Torre do Elefante, que é o Conan como um ladrão. Você tem a Fênix na Espada, que é a primeira história do Conan, que ele já é rei. Temos a Rainha da Costa Negra, né, que é quando ele conhece Pellet. E o Colosso Negro, né? Porque você vê ele o ladrão, você vê ele rei, você vê ele um mercenário que se torna pirata, e por último você vê um mercenário que se torna um general, né? E o interessante do Colosso Negro é que, por exemplo, a princesa está desesperada, está sendo assombrada por esses sonhos com uma criatura que vai dizer que vão pegar e fazer coisas terríveis com você, e no desespero ela chega para uma das aias dela e fala: olha, minha senhora, aqui nós temos um templo para o deus Mitra, que é um deus antigo, ela fala, mas a gente não venera mais esse, é um templo para os fidalgos, né, emissários, o que custa, né? Aí ela vai lá e na própria história, né, uma voz diz para ela, mas na própria história fala que ela não sabe se o Deus mesmo falou ou foi o truque de um sacerdote, né? E fala: sai às ruas sozinha, entregue o comando dos seus exércitos ao primeiro homem que você encontrar. E ela sai e encontra com Conan, né? E quando ela
tenta trazer ele tá desconfiado, que ele fala, você vai se você me arrastar para um antro de seus amigos ladrões, eu prometo que a sua cabeça vai ser a primeira a rolar. E aí, quando ele descobre que ela é princesa, ele fica mó nervoso, mas quando ela fala, olha, eu fui no templo de Mitra e disse isso e isso, fala que, como um bárbaro, eles também têm os seus xamãs e os seus oráculos. E isso, quando eu entendia, respeitava, né? E eu acho que é um conto muito interessante, onde ele está lidando com os civilizados e a gente vê aquela coisa dos deuses. Foi um deus, foi um sacerdote, mas no final, quem acabou tendo que aceitar e salvar um povo foi um bárbaro cortador de gargantas. E eu acho muito interessante essa visão, porque o próprio autor deixa pra gente interpretar Massa. o que tá acontecendo. Então são essas 4 histórias que são excelentes. Oh, né? Legal. Vou procurar mais coisas. Muito obrigado aí, Marcos, pela presença. Lud também. E já fica o convite para você voltar aqui. Opa! Parte 2, com certeza, vai somar bastante. Com certeza, agradecer, né, Marcelo, Ludmila. Infelizmente não pude conhecer o resto dos corvos, né, mas eu tô muito feliz de estar aqui. Não sei se que eu e a Ludmila, a gente tem essas coincidências, né, Ludmila? Eu não sei se a Ludmila falou, mas antes de saber que ela participava desse podcast, eu escrevi um conto, e nesse conto tem uma taverna que chama o Bico do Corvo. Eu acho que ela comentou alguma coisa pra gente sobre... Acho que você comentou, Lud. Eu escrevi. Eu acho que sim, que legal. Massa demais. E foi uma coisa que me veio na cabeça, mas precisa do nome de uma taverna, né? Eu falei, o Bico do Corvo. Olha aí, os universos se conectando. Exatamente. Bom demais.